Olha só, pessoal, o tanque desbotou todo, tá? Então nesse caso aqui a gente vai ter que remover o máximo possível. E aqui em cima o verniz está começando, ó, se soltar aqui, ó, tá descascando. Então nesse caso, remoção desse material todo aqui. E aí, pessoal, dá outra dica aqui para vocês. Eu já falei isso várias vezes, mas alguns colegas não viram eu falando isso. Esse tipo de peça aqui, ó, que o pessoal coloca aqui no tanque, olha o que ele faz, ó. A água filtra por dentro e fica acumulada na esponja, ou até mesmo dentro da esponja. Com o tempo, ó, começa a ferrujar o tanque e pode ocasionar até um furo. Então evita usar esse tipo de material aqui. Deixa só o banco mesmo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, remover todo o material possível, né? O tanque já foi desamassado nesse local. Eu já tinha feito anteriormente um desamassado e parei nessa moto, tá? Eu sempre fazia um pedacinho, ele era bem mais fundo. Tem muito tempo que eu tinha feito desamassado um pouco e agora a gente resolveu pintar. Esse localzinho também tem um amassado, mas aqui a gente vai fazer só aplicaçãozinha de massa poliéster. Como é pequeno, não compensa fazer, beleza? E até porque na ventosa ela não chama esse tipo de amassado aqui, tá? Porque a peça está tão lisa aqui, ó, que cola a ventosa e ela desplaca. Então eu vou já dei esquentada aqui, eu acho que já esfriou novamente. Vai esquentar novamente aqui o adesivo. Quando eu esquento o adesivo aqui, fica mais fácil o adesivo descolar, tá? A cola do adesivo amolece, né? Fica mais flexível. Com o tempo, passado o tempo aqui, ela fica seca. E a gente, quando esquenta a cola, a gente reativa essa cola do adesivo. Então isso aqui é mesmo para ativar a cola, tá? Quando você passar a cola aqui, passar o soprador térmico esquentando, ela vai amolecer e fica muito mais fácil. A gente dá só esquentada de leve. Do outro lado eu já removi. Ó, pessoal, o que eu falei, ó. Aqui, ó, tem a marca todinha onde o verniz já saiu. Essa parte aqui, ó, que tá alta, tá com brilho ainda, é onde a gente precisa remover ainda, tá? Eu vou tentar remover o máximo possível, principalmente aqui nas bordas, principalmente nessa área aqui, onde pode estar ainda alguma contaminação, certo? Lembrando, pessoal, que é bom sempre passar uma solução desoliante ou um solvente em toda a peça onde você vai lixar, para remover qualquer material aqui que possa ficar sobre a superfície e dar algum problema futuro. Principalmente quando você for aplicar um primer e enrugar ou ficar cratera, porque aqui pode ter sido tanto só da perna, com tanto só da perna também como outros materiais de asfalto, principalmente aqui pinche de asfalto que fica sobre a superfície. Então o ideal é você dar um untado, né, primeiro em todo o tanque, para depois começar a lixar, tá? Como tá, eu já encontrei os amassados que tinha, então eu vou passar logo a massa poliéster para ela ir secando nesses pontos. Depois a gente já volta lixando o restante do tanque. Quando a massa estiver pronta, a gente vem e lixa só a massa. Ela vai demorar uns 5, 7 minutos para secar, mas é o tempo que a gente vai fazendo outra coisa, já vai lixando e a massa aqui vai secando. Eu estou usando a massa poliéster da Lazuril, pessoal. Aqui, ó, bem pouquinha massa. Quando é na bordinha assim, eu sempre dou uma puxadinha para evitar ficar com a marcação tão alta e eu ficar mais ruim de eu fazer o lixamento, tá? Estou aplicando em excesso para eu evitar também aplicar muitas demandas. Aplico bem mais alta massa e vou cortando.
aqui tem a marca do adesivo, pessoal. Então tem que lixar usando um taco. Não vai lixar usando chinela não, porque pode acontecer de ficar aí na marca do adesivo. Olha aí, pessoal. Aqui é onde tinha as 3 borrachinhas. Original da Honda. Mesmo assim, ó, deu ferrugem. Sabe por quê? Porque elas racharam. Devido a ressecar, para pegar muito sol também, né? Acabou rachando. A água infiltrava e ficava entre o adesivo. O que aconteceu? Começou a ferrujar. Aqui é um ferrugem mais fundo ainda. Começou a já puxar um pouquinho da lataria. Tem que remover todinha a borracha aqui com a cola. E depois a gente vai lixar, passar um preto vinílico para evitar isso aqui novamente. E aí, pessoal, já foi todo lixado o tanque. Nessas áreas aqui, né? Faltou somente essa massa. Que a gente já deu um desbaixo aqui nela. Aqui nesse local também deu um desbaixo. A gente vai fazer aqui agora. Percebam que eu comecei a lixar aqui, ó. Ele já fica meio no tom da massa. E aqui onde eu tô passando ainda, ele ainda tem um tom cinzentado, que é do pó. O pó da tinta aqui do tanque. Então, quando eu passar aqui e ficar baixo, vai ficar ainda o tom da tinta ainda que eu apliquei aqui em cima, certo? E quando tiver plano, então é porque vai ficar assim, ó. No tom da massa mesmo. Padrão, que é o marfim, certo? Então, se ficar alguma funda, a gente já sabe que a lixa não vai conseguir pegar, beleza? Então, isso acontece devido à aplicação ou por falta de massa no local. Então, vamos começar lá. A gente vai utilizar logo um taco rígido, né? Semi-rígido, com as 150. Local aqui, ó, onde a lixa não pega, a massa fica ainda escura, tá? E onde a massa... onde eu estou conseguindo cortar, onde está saindo, é porque a massa está mais plana, certo? Então aqui tem ondulação, aqui tem ondulação. E é dessa forma que a gente vai descobrindo onde precisa aplicar mais massa ou lixar. E aí, pessoal, agora a gente vai aplicar o preto vinílico. Já foi descontaminado todo o tanque, foi todo limpo. E agora a gente vai fazer a aplicação. Para aplicar ele pode ser entre 1 a 2 passadas, certo? Com intervalo de 5 minutos por passada. Pronto, pessoal, já foi o preto vinílico. Sempre respeitar o intervalo, eu vou esperar ele secar para a gente fazer a segunda demão. Até porque se eu não esperar secar, mano, e eu aplicar um prime aqui ou outra demão, a primeira não vai estar seca. E quando eu aplicar o prime também, a primeira não vai estar seca. E o que acontece quando eu estiver lixando o preto vinílico, ele vai começar a soltar o prime, tá? Então evita fazer isso. Espera o intervalo, o mais importante é o intervalo entre demãos. Outra coisa... Se você vê que o teu trabalho não precisa aplicar um preto vinílico em toda a peça, você pode fazer somente localizado, principalmente onde mostra a lataria. Mas eu dei aqui para isolar também esse fundo aqui, tá? Então eu apliquei em todo o local, até porque tem alguns pontinhos que a gente não percebe, que pode acontecer de depois ferrugem e depois a gente precisar fazer um retoque, uma repintura. Então eu evito e aplico logo o preto vinílico completo. Mas lembrando que não é necessidade... vai de cada um, não é necessário você aplicar o preto vinílico sobre a massa poliéster. Você aplica se quiser. Veja ainda que o dia hoje está um pouquinho úmido, então ele vai demorar um pouquinho mais ele enxugar, tá? Então a gente vai esperar o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai aplicar o prime, tá? Já está com mais de 5 minutos que eu fiz a última demão aqui de preto vinílico. Lembrando, pessoal, que eu não vou aplicar um prime no OVSP, eu vou aplicar um prime semi-úmido. E a gente já finaliza já puxando um brilho como se estivesse aplicando um verniz. Tá? Então, o segundo demão eu já vou aplicando, puxando mesmo, carregando bem o nosso prime. Eu vou aplicar em 3 demãos, tá? Então, se tiver dúvida aí, deixa um comentário. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, comenta aqui o que você acha desse conteúdo. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Então, vamos lá. Primeiro demão, vou esperar o intervalo, vou esperar secar e depois a gente vem a segunda demão. Lembrando, pessoal, eu estou aplicando um prime semi-úmido, tá? Mas se fosse num plástico onde tivesse uma tinta antiga, ou se nesse tanque aqui tivesse algum vestígio de tinta antiga, ou esmalte sintético, ou material que eu não conheça,
eu tinha que aplicar um primer pulverizando, tá? Então depende muito do material que está na peça. Se for um plástico, principalmente os plásticos, o ideal é aplicar com pulverizando, tá? Mas lembrando sempre de aplicar com menos pressão para evitar tanto overspray e não ficar, beleza? Então aqui é só mesmo para fixar, para dar uma boa cobertura, e na próxima demão eu já vou fazendo carregado ainda mais, certo? Então na próxima demão eu já posso aumentar até um pouquinho mais da minha agulha, 1,5, eu vou colocar 2 voltas e a gente já aplica finalizando o nosso tanque. Dependendo do tanque e do que você deseja, pode ser aplicar 2, 3 demãos entre 150 a 200 ml. Neste caso aqui, eu catalisei 150 ml e vou aplicar, tá? Então vamos respeitar o intervalo, daqui a pouco a gente volta na segunda demão. Olha só, pessoal, acabei de preparar o tanque e amanhã fazer o lixamento dele.